reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos juntos, mas é um prazer muito grande. Faça disso um momento especial de estudo da Palavra de Deus. Queremos agradecer ao Cevisa, que nos faz essa gentileza de ceder alguns lugares para a gente gravar aqui. Essa parceria é muito importante. O Cevisa, você sabe, é o Centro Médico de Vida Saudável da Igreja Adventista aqui em Engenheiro Coelho. Você sabe que deve fazer do primeiro momento do dia um momento especial com Deus, buscá-lo. Você pode ler o capítulo antes, participar conosco, depois de ler a palavra, depois de colocar no seu coração a Bíblia Sagrada. Então você vai arrumar a sua cama, né, que é importante, depois vai sair para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso motto, é o nosso lema aqui do programa Reavivados por Sua Palavra. Vamos lá ao capítulo 31. No capítulo 31 nós encontramos duas coisas interessantes. Aparentemente são diferentes, mas são muito importantes aqui. Primeiro, Moisés recebe de Deus a orientação de separar pessoas para fazerem todas as coisas que precisam ser feitas lá no tabernáculo, nos átrios, etc. Ele dá os nomes dessas pessoas e disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, de Ur, da tribo de Judá, não é? E o enchi com o meu espírito, com o Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Ali estava uma pessoa dotada de dons especiais, de habilidades especiais, mas eu quero tirar aqui uma frasezinha desse texto que diz: o enchi do Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência. Todos nós temos uma habilidade, todos nós recebemos de Deus a possibilidade de fazer alguma coisa. Alguns fazem diferença entre habilidade e dons, né? O dom é quando a gente usa para a causa de Deus, a habilidade é para os nossos negócios, para a nossa vida. Não importa aí muito essa diferença, mas você tem alguma coisa para oferecer para as pessoas. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas dizem assim: eu não sei nada, eu não faço nada, eu não recebi nenhum dom, não sei. Não, você pode ter dons incríveis, precisa descobri-los com a ajuda de Deus. Então, ao invés de você ficar dizendo eu não tenho, pergunte para Deus quais são os seus dons. São muitos, você não tem um só. Por exemplo, vou dar um bem simples aqui, que todo mundo tem, é sorriso. Só que quem não tem boca não sorri, né? Estava viajando outro dia e do meu lado assim estava um menino com uma boquinha bem pequenininha. Eu percebi que ele estava passando por algumas cirurgias para abrir aqui esse orifício da boca. Ele tinha um sorrisinho, é o menor que eu já vi na minha vida, mas ele conseguia sorrir. Então qualquer pessoa consegue sorrir mesmo sem dente, né? Não precisa nem mostrar metade dos dentes para a boca inteira, né? Basta um movimento nos seus lábios, você está sorrindo. Você quer um dom melhor do que esse? As pessoas estão precisando de sorrisos por aí. Quanta coisa você pode fazer com um sorriso, não é? Um vendedor é muito melhor, não é? Como vendedor, com um sorriso, não é? Um atendente, um recepcionista, um garçom, um engenheiro, um médico. O sorriso faz toda a diferença, a alegria no trabalhar. Enfim, todos temos uma habilidade, todos temos um dom. E Deus aqui dá nomes, né? Este Bezalel e o Aholiabe, que era o outro preparado, que era da tribo de Dan, um de Judá e outro de Dan, que fariam as coisas, ou que iriam dirigir todo esse movimento dos utensílios do tabernáculo, do próprio tabernáculo. Eram pessoas que foram capacitadas por Deus e outras tantas iriam ajudá-las também. E aqui dá uma porção de lugares onde eles iam trabalhar, o que eles iam fazer, não é? Verso 7 em diante: a tenda da congregação, a arca de testemunho, o propiciatório, todos os pertences da tenda, a mesa, candelabro, altar de ouro, altar de incenso, a bacia, as vestes sacerdotais também, tanto de Arão como de seus filhos, o óleo, a preparação do óleo, né? Vimos aí no último capítulo a fórmula deste óleo da unção e a fórmula, bem interessante, né? Do incenso aromático. Você pode até procurar para fazer aí, né? Não teria mais problema. Então Deus está tirando pessoas ali
está buscando pessoas para realizar todas estas coisas. Aqui no capítulo 31 são os últimos momentos, né, em que Moisés ainda está lá no Sinai. Foram 40 dias, 40 noites, recebendo as orientações de Deus. Ele vai descer no próximo capítulo, vai descer para uma coisa muito ruim, porque eles começam a adorar lá um bezerro de ouro, uma coisa que não tem lógica, para um povo que saiu há poucos dias, 15 dias, eles foram libertados lá do Egito, nem isso. Passaram pelo Mar Vermelho, já estavam adorando um Deus que era parecido com os seus deuses lá do Egito, né? O Egito não tinha saído deles, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eu já falei isso mais de uma vez aqui. Bom, aqui Deus então estabelece bem claramente quem é que vai fazer. E a partir do capítulo 35, as coisas vão acontecer. Então haverá muita repetição dos móveis, etc., de todo o átrio e tudo mais, e você vai ver que as coisas vão acontecer e o santuário vai sair. Como eu disse lá no começo, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Êxodo contam a história de 80 anos, bem resumido. Mas a partir do capítulo 3 até o 40, que é o último capítulo, conta a história de um ano. Eles demoraram um ano, né, depois que saíram para fazer o santuário, para fazer a tenda da congregação. Então, meticulosamente, Deus vai trabalhando. O material que eu quero é este, é ouro cobrindo a madeira de acácia, eu quero argolas, quero varais para tirar, para levar essas coisas para outros lugares. Era um santuário móvel, né? Um santuário móvel, coberto de pele, né? E aí eu fiz até uma comparação do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, coberto de pele, se movimenta. Nós somos um santuário ambulante hoje. E o santuário mostrava o quê? Mostrava o amor de Deus para com o povo. A salvação que Cristo Jesus apresentou na cruz fazia uma sombra, e essa sombra era o santuário. Tudo que acontecia no santuário, cada detalhe apontava para este principal, para este antítipo, não é? Eles eram o tipo, ele era o antítipo, que era Jesus na cruz do Calvário que ele fez. O sangue derramado pelos cordeiros apontava para o sangue que Jesus iria derramar na sua morte. E agora ele começa parece que é um pouco fora, né? E várias vezes, eu já disse isso, Deus repete este assunto, porque, como já dissemos, o povo saiu do Egito, tinha uma porção de manias, tinha uma porção de pecados que eles carregavam, eles adoravam muitos deuses, eles tinham problemas com casamento, eles tinham problemas com educação de filhos, eles tinham um problema de roubar as coisas dos outros, de se apropriar, de cobiçar. Então Deus vai trabalhando e dando até algumas orientações duras, aparentemente, não é? E se você fizer isso, você vai morrer, né, dentro da congregação, porque este povo estava vindo de uma escravidão de muitos anos, não é? Não tinham consciência do que era estar na presença do Deus do universo. E aqui, a partir do verso 12, ele volta ao assunto do sábado, que são vários versos, até o verso 18, quando termina o capítulo, ele volta à questão do sábado. Ele menciona aqui, disse mais o Senhor a Moisés, estão conversando lá no Monte Sinai, lembre-se disso, né? Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, não os seus sábados. Os seus sábados eram as festas. Mencionei 3 já, aí vou mencionar daqui a pouco mais 3, ou as mesmas 3, né? Mas estas festas eram os sábados do povo. Aqui Deus diz, os meus sábados, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Aqui Deus está novamente lembrando o povo que eu coloquei uma marca no tempo, um sinal no tempo. Esse sinal no tempo não se apaga. Assim como eu sou eterno, eu coloco um sinal no tempo para você saber que eu existo. E este sinal no tempo, chova ou faça sol, ele acontece após o pôr do sol do 6º dia. É o sábado do Senhor, não é? Esse dia que está incrustado no tempo, claro. Bom, um sinal no tempo. E ele diz assim, portanto, guardareis o sábado porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Que sentença dura, né?
Era assim que Deus tratava e tratou o povo nesse início. E muita gente diz assim, mas como Deus manda matar, que coisa feia, Deus não é amor, o Novo Testamento é um Deus mais gracioso, aqui é um Deus muito severo e tal. Mas lembre-se que ele estava reeducando um povo, esse povo ia ser dele. Esse povo teria uma tarefa tremenda para cumprir. Mas pelas circunstâncias e pelo próprio poder do mal, esse povo foi se esquecendo de Deus. Os convites para os deuses do Egito eram bem maiores, não é? Moisés se preparou 40 anos para buscar o povo, para tirar o povo dali. Os convites foram sempre maiores e o povo vai tomando forma para ser aquilo que Deus queria. 6 dias trabalharás, diz aqui, 6 dias trabalharás. Porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Ele usa essas palavras só no sábado, solene e santo ao Senhor e meus sábados. Qualquer que fizer alguma coisa no sábado, alguma obra, morrerá. Verso 16 diz assim, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Por quanto tempo? Para sempre. Até a vinda de Jesus? Até a morte de Jesus? Não. Para sempre. Se tirarmos o sábado do decálogo, temos que tirar os outros mandamentos também. Assim como há mandamentos, os 10 mandamentos que tiram o sábado. Tem que colocar um outro. Não tiraram todos, não é? É um sinal entre Deus e o seu povo. E nesse momento, Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Ele quebrou a primeira, né? Ou a primeira vai ser quebrada, vai receber uma segunda, mas ele recebe a tábua dos 10 mandamentos com todas as orientações escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus tem um plano especial para cada ser humano. Deus tem uma vontade para ser cumprida, que possamos fazer isso na base da graça e do amor. Espero você no nosso próximo encontro aqui. Um grande abraço. Reavivados por sua palavra.